Pessoal, reforçando então, essa Masterclass, essa live é um estudo avançado que a gente tem a proposta de fazer pelo menos todo mês uma, para estudar aprofundadamente um tema, isso debater junto com os nossos alunos, ter essa troca também, né, por ser ao vivo, vocês poderem fazer pergunta, a gente entender quais são os interesses, as dificuldades de vocês e a gente está sempre trazendo melhorias. Então é muito importante que vocês participem com perguntas, críticas, sugestões e até um direcionamento de temas das próximas lives, o que a gente poderia melhorar e de que maneira a gente está conseguindo ou não atender vocês, tá bom? Como a gente está fazendo essa live voltada ao estudo, então a gente sempre no final deixa um presente aí para quem gosta de estudar, quem acompanha a gente até o final, vai ter um presente bem legal aí para vocês, então acompanha a gente até o final da live, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, a gente vai começar a nossa live falando sobre sistemas de guarda, né? E primeiramente eu quero falar sobre a história da guarda, a evolução dela e a origem, motivos, por que eu faço guarda, o que é uma guarda, suas definições e características, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o jiu-jitsu aqui do Brasil, né? O Brazilian Jiu-Jitsu, né? Como ele foi desenvolvido aqui, que é a vertente que hoje a gente trabalha no mundo inteiro. E a primeira vertente do jiu-jitsu aqui era principalmente para a defesa pessoal. E o que é a guarda na defesa pessoal? A guarda na defesa pessoal ela é basicamente, principalmente uma defesa, diferente que a gente vê hoje no cenário competitivo. Se você olhar as demonstrações do grande mestre Hélio Gracie, Carlos Gracie, da família Gracie, nas demonstrações dele do jiu-jitsu como defesa pessoal, você vai ver que a maioria das movimentações eram aplicadas em pé, lutando por cima, golpes de controle, pouca coisa trabalhada a partir do chão. Então a guarda ela era principalmente um controle de distância do adversário. Então, quando eu estava fazendo guarda no chão... Pessoal, antes de continuar aqui, eu estou com uma lesão na minha perna, então a minha movimentação está bastante comprometida. Eu vou tentar mostrar aqui da melhor maneira, mas não reparem na qualidade do movimento, tá? Em si na explicação, tá? Então, pensando na parte de defesa pessoal, a guarda, vem como se fosse dar soco, Jô. A guarda é para eu manter o controle, a distância aqui no meu adversário. Na questão da defesa pessoal, controlando, eu consigo daqui também acertar o meu adversário, contra-golpear e eventualmente, dependendo da maneira como ele vem para cima de mim, eu consigo avançar para algum ataque de triângulo e armlock, mas era basicamente isso que se trabalhava, ou especialmente isso que se trabalhava nessa vertente da defesa pessoal. E claro, né, trabalhando guarda aqui, à medida que a Jô se afastava, eu conseguia ter uma distância, a levantada técnica e aí a volta para a luta em pé, para o combate por cima, aonde era mais aconselhável na caso da defesa pessoal, tá bom? Então, a proposta da guarda era basicamente essa, controle de distância, gerar um ataque, mas principalmente controle de distância, dar espaço para voltar em pé. Depois veio a transformação do jiu-jitsu, quando ele começou a se provar diante de outras artes marciais. E aí começou a surgir os desafios contra outros lutadores experientes e também o Vale Tudo. E aí, né, o Vale Tudo veio a partir daí, o Vale Tudo que hoje é o MMA. A partir daí a guarda passou por mais uma transformação. Ela começou a ser utilizada, continuou sendo utilizada da mesma forma como controle de distância no chão, mas como eram com atletas profissionais que treinavam e se movimentavam também para não ser vítima tão fácil por cima, começou a ser utilizado. Então, por favor, Jô, de joelho no chão aqui. No ground and pound aqui, né, quando o adversário está batendo, começou a se usar mais guarda fechada e guarda de controle, para eu encurtar a distância. E aqui a Jô, quando está me dando soco aqui, já não tem mais tanto impacto, né? Não tem mais tanta pressão em cima de mim. E também a guarda de meia distância, onde a Jô está tentando me bater aqui, mas eu controlo principalmente aqui a distância para eu conseguir acertar, conseguir bater, conseguir também fazer a levantada técnica e voltar em pé. Então nessa fase do Vale Tudo, começou a ser mais utilizada a guarda fechada também, trazendo para o controle, para encurtar a distância, para sair nas costas, para sair no triângulo, para sair no armlock. E também começou a ser mais usado o trabalho de guarda no chão. Isso também já desde a época que o grande mestre Hélio Gracie participava de desafios contra judocas,
onde dificilmente ele conseguia derrubar o judoca e continuar a luta por cima, então ele viu que por baixo era o melhor caminho e dali começou a também se desenvolver mais esse trabalho de guarda, tá bom? E aí a gente chega na fase atual, que é a fase da competição, aonde eu não estou mais tão preocupado com o soco, com o chute, com a joelhada, então a guarda passou a ser muito mais aplicável e muito mais interessante para atleta de competição. Além do que, tem uma pesquisa que aponta que a grande maioria das pontuações de competição são de raspagem. Depois vem passagem de guarda e depois as outras pontuações. Ou seja, numa luta de competição, estatisticamente é mais fácil acontecer uma raspagem do que uma passagem de guarda. Então, por isso é comum que muito atleta desenvolva o seu jogo de competição voltado para a guarda. E aí é que a gente chegou na fase que a gente está hoje, aonde explodiu o número de guardas que existem, a maneira de trabalhar, porque agora a guarda pode ser de joelho no chão, pode ser em pé, amor, por favor. A guarda não é mais um controle de distância para eu não levar soco, baixa de joelho, nem uma coisa limitada aonde eu tenha que me proteger muito para poder gerar meus ataques. Agora a guarda já é algo que eu quero atacar meu adversário, que eu quero derrubar ele, eu quero finalizar e não tenho mais a preocupação de soco. Então, a partir daqui começou a evoluir mais esse trabalho de guarda. E aí na própria parte de competição também, por favor, Jô. Antigamente, os atletas, até por causa dessa vertente do jiu-jitsu ainda ser muito ligado ao vale tudo, até um tempo atrás era meio que natural o atleta se destacar no jiu-jitsu para depois ir para o vale tudo, era meio que um processo final e natural. Então ainda se trabalhava muito o jiu-jitsu bem colado, bem justo, passando no chão, né? Então as guardas, elas tinham mais esse também controle de aranha, por exemplo, de trabalhar distanciando aqui de aranha, de manter o adversário longe, pegada de manga pisando no quadril aqui, né? Então tinha, pisando no quadril mesmo, controlando a distância aqui assim, então era mais comum esse controle de distância. Mas também começou a evoluir muito, né, a parte do jiu-jitsu com uma movimentação em pé, passagem de guarda em pé mais rápida, trabalho mais acelerado. Por favor, Jô, fechou. Né? Então essa é a evolução da guarda, desde onde surgiu ali na parte da defesa pessoal, né, mais limitada à defesa mesmo, até a situação de hoje em dia, onde a guarda é mais ofensiva para buscar pontuação de competição. Claro, ainda se defender, ainda atacar, mas tem mais essa vertente esportiva, tá? Isso é importante a gente entender para a gente conseguir caracterizar melhor, estudar melhor e estruturar melhor o nosso trabalho de guarda, nossas aulas e a maneira como a gente entende cada tipo de guarda, tá bom? Então, com esse surgimento de diversos tipos de guarda diferentes, aí começou guarda-aranha, guarda de la riva, guarda-laço, guarda-x, guarda one leg, depois guarda-lapela e por aí vai surgindo guardas diferentes. Até coisas que nem são guarda, muita gente chama de guarda, né? Guarda-tartaruga, que não é guarda. Né? A key guard, ela é uma maneira de trazer, mas normalmente você vai trazer para uma X, para uma one leg ou para uma 50, né? Não é bem uma guarda, mas cada vez vai surgindo coisas novas. E você pode reparar que a maioria das vezes a nomenclatura se dá em cima do posicionamento de perna. Então a de la riva tem o posicionamento da de la riva, o laço, posicionamento da perna, a aranha, posicionamento da perna, X também, o on leg também. Então a grande maioria das guardas, elas se dão gancho, né? E por aí vai, a partir do posicionamento da perna. Mas depois a gente vai ver que o posicionamento da perna não é a maior constante e de que maneira a gente pode simplificar pelo controle e não pelo posicionamento. Certo, galera? Alguma dúvida ou alguma pergunta nessa primeira fase? Manda lá. Pessoal, tem uma pergunta aqui, o André vai ler pra gente, tá? O Leandro Vieira. Qual o propósito da guarda-K? Pessoal, então, como o Leandro perguntou, o propósito da guarda-K. Eu acho que, né, no meu entendimento, não vou entrar nesse mérito de nomenclatura, mas a guarda-K, na real, ela tem o propósito de eu trazer o controle da perna do meu adversário. E dali,
eu trago para algum outro tipo de guarda, né? Normalmente X, one leg, e principalmente ela vem é muito aplicada no no-gi, onde se faz essa tração para ataques de perna, tá? Por favor, Jô, de joelho aqui rapidinho. Então aqui a guarda K, galera, que o pessoal chama, para quem não está familiarizado, é quando eu entro uma pegada aqui na perna do meu adversário, venho travando, esse meu joelho eu vou levando lá para dentro, o outro eu venho de controle aqui e venho trazendo a perna do meu adversário para mim. Então na maioria das vezes, né, no no-gi, onde isso começou a ser mais utilizado e é muito aplicável, é para trazer a perna para os controles de ataque, de leg lock, heel hook, ataque de perna aqui. No jiu-jitsu esportivo, normalmente para trazer para uma guarda X, para uma one leg, né, trabalhar a partir daqui controlando a perna do adversário e também para alguns tipos de ataque. Mas eu vejo nesse sentido esse o propósito da guarda K, tá bom? Esclareceu, meu irmão? Espero que sim. Mandem perguntas aí, tá? Mais alguma coisa? Fechou. Vamos lá então. Então a gente vai trabalhar então pensando na definição, na maneira de estudar a guarda, né, a partir de qual a principal constante dela. Então a gente vai ver sobre constância aqui. Primeira coisa, definição de guarda e tipo de guarda. Então de que maneira eu defino a guarda, como eu trabalho ela? Por favor, Jô. Por exemplo, eu vou fazer um estudo de guarda, pode deitar? Que a Jô vai trabalhar pegando aqui e trabalhando a aranha de um lado e a laço do outro. Isso, aqui. E aí ela vai usar a perna do laço como um gancho lá dentro para me trazer para cima dela, para trabalhar a partir daqui. Então olha só como ela está com um posicionamento semelhante ao posicionamento de guarda X aqui muito perto, com laço, com aranha, com gancho, e ela pode ainda alternar essa perna aqui, pode botar uma de la riva aqui, trabalhando a partir daqui, ou ela pode girar a perna lá dentro e vir pisar no meu quadril para trabalhar de one leg ou embaixo do meu quadril ali de X. Lá embaixo do quadril, trabalhar de X aqui, certo? E ainda assim sem desfazer o laço aqui. Então, quando a gente vai passar por uma situação dessa, uma vertente dessa, olha quanto tipo de guarda diferente, quanta nomenclatura diferente que a gente passa. E quando a gente vai explicar para o aluno, para a gente classificar a posição, para a gente conseguir direcionar ele e fazer ele entender toda essa progressão natural, quando você vai picando em tipo de guarda, fica muito complexo para ele. Começa com a aranha, depois entra de laço, da laço trabalha de gancho, da gancho vai evoluindo para X, parece dar um nó na cabeça. Então é por isso que eu falo que às vezes complica a maneira como a gente fala e nomeia as guardas hoje em dia, tá? Então, segundo ponto para a gente trabalhar, você faz a mesma guarda o tempo inteiro, é isso que eu estou falando aqui. A gente costuma movimentar demais as pernas, trocar gancho, né? Hoje quem trabalha de de la riva normalmente mescla para trabalhar de one leg também, trabalha de gancho, trabalha com um laço do outro lado, então se mistura muito guarda hoje em dia, não é mais como era antes. E o importante também a gente observar, por favor, Jô, uma outra grande mudança que vem acontecendo no cenário, principalmente no cenário competitivo, que ele acaba meio que ditando a regra do restante do jiu-jitsu, né? Antigamente acontecia muito isso. A Jo me puxava de guarda ou ela pulava na guarda, mas quando puxava, muito comum a gente fazer isso aqui. A gente vinha aqui, aí ela fazia a pegada, faz pegada de calça lá, isso. Botar a de la riva, por exemplo, aqui, aí agora ia começar o trabalho de passagem a partir daqui. E eu tentando passar a guarda dela e ela tentando me raspar. Então, essa conexão, esse início de guarda era uma coisa muito mais frequente. E aí eu já trocava a pegada, variava, isso acontecia muito. Hoje em dia, é muito comum a Jo entrar de guarda aqui, eu começar a quebrar as pegadas dela e começar a trabalhar sem pegada. E não deixar. E ela vai vir querer fazer a pegada dela, eu já vou cruzando, já vou acelerando. Ou mesmo, ela está aqui com essa pegada e ela resolveu trocar de pegada aqui. Quando ela vai trocar, eu já chuto, já começo a acelerar. Então o trabalho hoje está muito mais acelerado. Então hoje os atletas tendem a manter mais o controle de pegada e alternar mais o posicionamento de perna, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Outra questão importante da gente falar sobre constância de trabalho. A grande maioria das pessoas, pode deitar aqui, Jô, faz guarda e se lateraliza.
fica lateralizado para fazer guarda. Olha só, a grande maioria, eu não combinei não, tá? A grande maioria das pessoas faz guarda para o seu lado direito, isso também é uma constância. Claro que tem exceções, mas a grande maioria das pessoas vai querer trabalhar desse jeito aqui, se movimentando para o seu lado direito. E quando eu tento ir para lá, em vez de virar aqui para fazer guarda para lá, normalmente ela vai acompanhar de quadril, né, e vai querer me manter desse lado aqui, não deixando eu evoluir para o lado de lá, tá? Então a grande maioria das pessoas faz guarda para o seu lado direito. Legal? Obrigado. Legal para quem gosta de surpreender, tentar trabalhar do outro lado. A gente até fez uma análise, uma luta do Wazinski com o Felipe Andrew, que o Wazinski tenta trazer a luta para o lado direito e o Felipe Andrew está o tempo todo levando para o lado esquerdo dele, tá? Isso é mais uma constância também quanto ao lado da ação. E, como eu falei agora, acabei enrolando, antecipando um pouco, a pegada acaba sendo a parte mais constante da guarda hoje em dia. Então fica muito mais fácil eu trabalhar, nomear e eu estudar a guarda a partir de uma constância da pegada. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Alguma pergunta? Pessoal, o André vai ler a pergunta aqui pra gente, tá? Fala, André. Hoje em dia, principalmente no no-gi, a meia guarda é uma das mais trabalhadas. Por que você acha que isso acontece? Quais as vantagens e desvantagens? No no-gi, a meia guarda é uma das mais trabalhadas porque a gente tem menos controle, né? No jiu-jitsu com kimono, para eu controlar a distância da Jo, manter ela, não deixar ela vir muito perto e, quando necessário, empurrar ela para longe, eu tenho bastante controle. Posso controlar a gola dela, posso controlar a lapela, pegada de calça, pegada de manga. Então a gente tem mais controle de distância. No no-gi a gente não tem. Então fica de joelho no chão, Jo. Se a Jo está aqui e eu não tenho pegada que mantenha ela perto de mim, de nuca, de esgrima, né? Eu não tenho nada que mantenha ela perto, ela consegue se afastar. Para limpar as posições eu tenho que ficar buscando ela. Então quando eu consigo alcançar a perna dela, vira um pouquinho assim, para o outro lado. Isso. Quando eu consigo alcançar a perna dela e controlar aqui, agora se afasta, Jo, já é mais difícil dela afastar, eu já tenho um controle conectado nela aqui. Então por isso que se usa muito esse controle de perna. Principalmente, né, para manter um controle sobre a perna, sobre a mobilidade do adversário. Quando eu consigo me aproximar mais, quando o adversário avança bastante, já é mais comum usar o gancho pela frente. Mas é porque o adversário quer pressionar, não é um adversário que está se afastando de você. Então, normalmente quem trabalha de meia guarda, quem gosta de utilizar a meia guarda, gosta de trabalhar esgrimado mais aproximado do seu adversário, que é uma característica dessa posição. Fala, André. Aqui eu acho que ele quis dizer que você acha melhor fazer mais guarda pro lado ruim, para assim melhorar esse lado ruim e não deixar de lado também? Sim, é importante você treinar para os dois lados. Naturalmente você vai ter mais habilidade de um lado, mas é importante você treinar para os dois e tentar treinar variáveis, né? Eu não gosto de, por exemplo, estou fazendo coisa para um lado, vou treinar para o outro, trocar a pegada. Toda troca de pegada é um momento de risco. Então eu gosto de trabalhar desse jeito de um lado, quando vou trabalhar para o outro, buscando utilizar o mesmo tipo de pegada, né? Por exemplo, por favor, Jô. Quando eu faço Seoi, né? Quando eu vou trabalhar para esse lado, eu entro e põe um Seoi com controle de braço, faz pegada. Quando eu trabalho para o outro, eu não mudo para cá, para entrar. Quando eu trabalho para o outro, eu faço o Eri Seoi com pegada de lapela. Porque toda vez que eu estou lutando aqui e eu troco a pegada, né, meu adversário percebe que eu vou trocar o lado. Então eu acho importante trabalhar os dois lados, mas tentar até manter o tipo de pegada no trabalho dos dois lados para você não ter que ficar alternando pegada. E também trabalhar os dois lados exercita também os dois hemisférios do cérebro, te ajuda também a raciocinar mais e manter o cérebro sempre ativo, tá bom? Mais pergunta, André? Beleza. Beleza, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, como a gente falou agora que a maior constância do jiu-jitsu são as pegadas, os controles, e é a partir daí que a gente deve basear os nossos estudos, não estou aqui propondo uma nova nomenclatura de guarda, estou propondo uma nova análise para você estruturar seu estudo, sua metodologia e como é estruturada a nossa.
né? Então, em cima de pegadas. Então, a gente vai agora trabalhar um pouquinho em cima no que cada pegada faz, na função de cada pegada. Lembrando aqui, galera, a gente vai no final da live ter um cupom de presente aí, desconto para vocês. Quem quiser participar aí até o final vai ser agraciado e presenteado, tá? Então a gente vai agora falar sobre os tipos de pegada, as nomenclaturas, o que cada pegada faz. Eu vou usar a De La Riva aqui, por favor, Jô, desse lado. Eu vou usar a De La Riva para a gente falar sobre as pegadas, porque ela fica mais fácil de explicar cada uma delas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pegada de calça, né, ou pegada de perna. Se meu adversário está lutando comigo aqui, estou segurando ele, e ele não tem controle na perna, movimenta para um lado para o outro, ela se movimenta demais, né? Então ela está muito solta na movimentação. Então quando eu faço um controle de pé, ou eu particularmente prefiro controle de calça, é um controle de mobilidade. Agora quando ela vai se movimentar, eu estou sempre conectado com a perna dela, então mais fácil para eu acompanhar a mobilidade dela e mais difícil também para ela se movimentar. Então a pegada de calça normalmente vai ter essa finalidade. Além do que também a pegada de calça ela é interessante para eu raspar o meu adversário e manter ele no chão. Quando eu uso o controle de calça e derrubo o adversário, é mais difícil dele voltar em pé, porque eu controlo a subida dele a partir da pegada de calça. E também mais fácil para eu trazer para guarda de controle de perna, como one leg, guarda X, e fazer ataques de perna como americana, leg lock e assim por diante, tá bom? Pegada de gola. A pegada de gola tem a função principal de quebrar a postura do meu adversário. Então se eu estou lutando aqui, a Jo pega a minha perna ali e agora vai botar pressão para fazer, as duas mãos, pode ser aqui, as duas mãos, vai botar pressão para fazer um leg drag agora, puxar minha perna aqui, ela consegue, e ela vem forte para cima de mim, me amassando, jogando a pressão de quadril, certo? Também quando eu estou fazendo guarda-aranha e ela quer quebrar minha pegada da guarda-aranha, ela começa a posturar e usa o quadril para quebrar a pegada. E toda vez que ela postura, ela acaba ficando mais forte. Então a pegada de gola, principal função é quebrar essa força, postura da Jo. Quebrando a postura, ela fica mais fraca, ela vai tentar me jogar de leg drag lá, já não tem mais tanto espaço nem força. Mais difícil para ela quebrar uma guarda-aranha, se eu tiver com pegada aqui também, por exemplo, usando o quadril. Então ela fica mais fraca quando eu quebro a postura. Também, quando ela tenta me amassar, vir para cima de mim, eu uso como um bloqueio de soco, empurrando ela, deixando ela mais fraca aqui. Além do que, quando eu trago a cabeça dela na mesma linha do quadril, fica mais fácil também para eu desequilibrar. Então também me ajuda a quebrar o equilíbrio do meu adversário. Então a pegada de gola tem a função de quebrar a postura, consequentemente quebrando, diminuindo a força do meu adversário e quebrando o equilíbrio dele. Mais fácil para eu desestabilizar e deixo o meu adversário mais fraco, certo? Pegada de manga. A pegada de manga tem a função de controlar a pegada do meu adversário, quando ela está pegando calça para eu estourar, para não deixar fazer pegada em mim. Também para eu controlar um membro dela, para eu evoluir para um eventual ataque de finalização, controlo as pegadas, controlo o membro do meu adversário e também para uma raspagem, né? Pode baixar aqui, Jo, por favor, joelho no chão. Aí, né? Se eu vou raspar a Jo e deixo a manga dela livre, ela vai usar a mão de apoio no chão. Então, quando eu quero uma raspagem direta, principalmente para eu parar montado, como o balãozinho ou como uma tesourinha, eu controlo a manga do meu adversário para eu evoluir para uma montada. Então, a pegada de manga, ela tem essa finalidade, controle das pegadas do meu adversário, evitar de meu adversário colocar as mãos no chão para se defender e também trazer o braço dele ou trazer o tronco dele para um ataque a partir dessa pegada, tá? Depois a gente vai trabalhar pegada de faixa. Pegada de faixa principalmente para eu controlar o quadril do meu adversário e controlar a distância, né? Normalmente vou utilizar na guarda gancho, trabalhando pegada de faixa aqui. Também se usa na guarda fechada, um controle de faixa aqui por cima para evoluir para algumas raspagens ou finalizações, mas principalmente para travar o adversário. E às vezes também em situações de guarda on leg, né? Ou de guarda X, ou de meia guarda, a gente também controla
a faixa do adversário, mas é basicamente para controlar a região do quadril, né? Manter o controle sobre o quadril do seu adversário. No caso da fechada, uma pegada que quebra a postura também. Tem pergunta, André? Pessoal, já vai para a pergunta aqui com o André. O Adam Andrade, tá aqui no YouTube, ele falou que ele sofre muito com a passagem de toreada quando ele tá fazendo guarda. O que ele pode fazer? Ele sofre muito a passagem de toreada quando está fazendo guarda. Isso, tá. Controle de manga é importante, controle de gola também pode ajudar e controle de calça. Então depende muito de que guarda você está fazendo e como você está fazendo guarda. Se eu faço uma guarda, por favor, Jô, se eu faço uma guarda laço, por exemplo, ó, já elimino a toreada do meu adversário, certo? Volta lá, Jô. Se eu faço guarda de la riva com controle de calça, também é difícil de ela fazer a toreada. Ela vai conseguir fazer a toreada mais facilmente quando eu trabalho com pegada de manga-manga, é onde está mais fácil para ela fazer a toreada, certo? Então daqui, para eu evitar a toreada, tem que estar sempre com uma perna bem estendida, controlando o braço dela de aranha, ou com uma perna controlando de laço, ou ainda com as duas pernas por cima do ombro dela. Aqui ela não consegue torear, não consegue afastar, ela precisa botar as minhas pernas abaixo da linha do quadril. Então se eu mantenho aqui em cima do ombro ou do cotovelo, né? Se eu mantenho minhas pernas aqui, ela não consegue fazer a toreada. Mas vai depender muito de que guarda você está partindo, Adam, para você conseguir neutralizar bem a toreada, tá? Fechou, galera? Então a gente viu até a pegada de faixa. Dando sequência agora, a gente vai falar sobre perna, tá? Então, quando eu estou fazendo guarda, né, essas guardas de distância, mesmo guarda-gancho, meia guarda tem, mas ela alterna um pouco mais, normalmente eu trabalho uma perna de controle, vamos virar para cá, Jô, por favor, uma perna de controle e uma perna de ataque. Então, quando eu boto uma de la riva na Jô, essa perna que está controlando a perna dela é a perna de controle. Ela vai ter que me manter sempre conectada e segurando o meu adversário aqui para não deixar ele escapar e movimentar sem mim aqui. Então a perna de controle vai sempre me conectar ao meu adversário. E a minha outra perna é a perna de ataque. Então é a perna que eu vou usar para gerar desequilíbrio, para evoluir para uma finalização. Eu vou ter que usar ela para chutar a perna do meu adversário, às vezes calçar, botar um ganchinho, às vezes bater pela frente, às vezes pisar no chão para eu sair o quadril, fazer um pêndulo para movimentar. É a perna que vai gerar energia, desequilíbrio ou força, tá? Quando eu faço a guarda-laço, fiz a guarda-laço aqui, ó, a perna da laço, obviamente, é a perna de controle, é ela que me conecta, que prende na Jô. Se a Jô tenta passar minha guarda aqui, ó, é a perna que vai estar acompanhando, que vai estar segurando ela. E a outra perna é a perna de ataque, novamente, que eu vou botar gancho, empurrar, vou pisar no quadril, vou fazer a saída, vou botar ganchinho lá para fazer raspagem, vou às vezes pisar para trabalhar de aranha empurrando ela junto. Então, sempre quando você faz guarda aberta assim, de la riva, aranha, X, one leg, laço, né? Você está usando uma perna de controle e uma perna de ataque. E esse entendimento é fundamental para você trabalhar a guarda, tá? E aí, por fim, a gente vai, não sei se é por fim, depois talvez tenha mais, a gente vai ver sobre lapela, tá? A lapela é meio que uma substituição de braço. Pode soltar a lapela, Jô, por favor. Então, eu estou aqui trabalhando de manga com a Jô, de aranha ou de laço, e eu perdi essa pegada da Jô, perdi a pegada da manga dela. Então, o braço ele pode substituir, ó. A lapela pode substituir o braço. Posso pisar, trabalhar como se fosse aranha aqui na lapela, posso rotacionar minha perna dentro, trabalhar como se fosse um laço, dar laço, vim botando uma de la riva junto, né? Então, a lapela vai ter mais ou menos essa finalidade. E também um pouco, né, como ela faz parte da gola, um pouco da gola também, né? Às vezes quando eu troco a base do meu adversário e eu transfiro a lapela, eu também quebro a postura. Jô, levanta lá, mais difícil para ela levantar e eu continuo também quebrando a postura. Então, a lapela ela faz basicamente a função do braço, mas também ajuda um pouco na quebra de postura, porém muito menos do que uma pegada alta lá em cima de gola, tá? Tem pergunta, André?
Pode mandar aí. Pô, legal a participação, galera. Mandem bastante perguntas. Essa é do Instagram, tá? Tá. Guarda-laço cada vez é menos vista em competição, apesar de ser uma guarda bem forte. Qual o motivo disso? O que você acha que é o motivo dessa... Cara, eu acho o contrário, tá? Quem falou? É o Jiu-Jitsu Vila Viçosa. É. Ao contrário, eu tenho visto ser bem utilizada hoje em dia, tá? Há um tempo atrás eu acho que estava sendo menos utilizado, mas hoje em dia eu vejo sendo muito mais aplicado, tá? A guarda-laço. E eu acho que ela é muito aplicada porque ela é uma guarda muito difícil de passar. Quem é bom de laço, né? Quem é bom de laço, especialista nisso, consegue travar demais a luta, bloquear demais a passagem. Tá? No meu entendimento, no que eu acompanho, eu vejo sendo bastante utilizada. Comenta aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que está sendo pouco usado ou não? Né? É legal que a galera participe aí, mas pelo que eu acompanho, eu vejo sendo bastante usado, né? E talvez tenha sido menos explorada hoje em dia e tenha sido mais utilizado os controles de perna pela crescente do no-gi, né? No no-gi você não faz guarda-laço e você usa mais guardas de controle de perna, então talvez, como os atletas têm treinado também muito mais para no-gi hoje em dia, talvez tenham buscado mais explorar essas guardas como one leg, X, 50-50, guarda de controle de perna em virtude do no-gi. Mas eu acho que ainda é bastante usado a laço sim. Até eu sempre recomendo que os meus alunos, entre as guardas que eles trabalhem, a laço seja uma delas, tá? A patroa aqui é especialista em guarda-laço. Aproveitando, passa uma raspagem de laço aí. O rapaz pediu. Uma raspagem de laço, vou mostrar a preferida da Jo, que ela sempre toma de mim aqui. Vamos lá. Pessoal, eu gosto... galera, só reforçando aqui, não repara na minha movimentação que eu tô com uma lesão bem grave. Eu rompi o adutor e tô com bastante limitação, tá, galera? Olha só pela explicação, não olha pela execução. Então eu gosto muito de trabalhar laço sentado, né? Eu venho e jogo aqui a pegada a laço por dentro do meu adversário e como a laço normalmente a galera vai buscar controle de perna, é comum que o adversário comece a se afastar da gente, comece a se distanciar. Então eu gosto de puxar bem a manga da Jo e aí eu uso as costas da minha mão controlando lá na perna e eu jogo meu gancho lá dentro do quadril, estendendo a minha perna, voltando para o chão. E daqui eu começo a sair o meu quadril ficando sentado reto no chão e trazendo ela para baixo. Normalmente é aqui que ela vem. E aí eu tenho que controlar só para ela não segurar essa minha perna. Ela vai querer vir pegar e eu tenho que evitar aqui. Aí eu gosto de vir por baixo, tracionando aqui o braço dela, esgrimando e raspando, né? Da onde eu já gosto de subir de chave reta ou para montada, controlando o braço a partir daqui. Beleza, galera? Não era o foco passar a posição, mas essa é uma posição que eu gosto e uso bastante, tá? Continuando a parte de pegadas ainda, mas falando sobre posicionamento, a gente vai falar sobre posicionamento do corpo, tá? Então, quando eu faço guarda com o meu adversário, ainda, toda vez que eu tô com as costas planas no chão, chapado aqui no chão, eu tô mais lento para me movimentar e também eu tô dando a opção do meu adversário dos dois lados. Eu não sei que lado a Jo vai trabalhar aqui. Então agora é mais fácil de ela me surpreender. Então é sempre mais recomendável trabalhar de lado no chão, não de costas. Então eu viro para o meu adversário e trabalho aqui mais lateralizado. Então a gente vai brigar para esse lado. Claro que ela vai tentar me surpreender para lá, né? Mas eu posso girar e acompanhar ela aqui. Ou quando ela tentar ir para lá, simplesmente eu fazer a fuga de quadril e manter aqui. Né? Lateralizado, eu tenho mais mobilidade de fuga de quadril, tenho a levantada técnica mais livre, consigo avançar mais rápido para cima dela, eu fico com uma mobilidade muito melhor no chão, tá? Então, lateralizar é interessante. Também, eu fico lateralizado aqui, lutando com ela, travando quando eu tenho pegada, quando eu tenho controle. Toda vez que eu perco o meu controle, perdi as minhas pegadas, distancie um pouco o jogo, por favor. Aqui, agora eu fiquei muito vulnerável, as minhas pernas estão muito próximas para ela pegar e acelerar a passagem. Então, normalmente eu já venho trabalhar de lado, com o meu tronco mais posicionado à frente, para eu ter alcance de pegada melhor que dela. Ela vai querer vir pegar minha calça, ó, como eu tenho pegada antes das pegadas dela.
Se eu fico muito reto, ela pega a minha calça antes de eu fazer pegada nela, tá? Então observe bem também o posicionamento do corpo na hora de fazer guarda, certo, pessoal? Lembrando, final do treino, final da live da Masterclass, a gente vai ter, ali tem mais água, acho, amor. A gente vai ter um presentinho aí para quem acompanhar, tá? Perguntas? Tem. É uma boa combinação transicionar entre a guarda-laço, one leg e X? Perfeito, muito boa combinação, tá? Gosto muito dessa transição e a gente vai começar a trabalhar esse tema agora, tá? Muito bem colocado. E é isso que eu quero que você entenda, né? É sobre isso que eu estou falando desse trabalho de hoje. Imagina se eu vou trabalhar uma aula para o meu aluno, eu quero passar uma raspagem de X, uma raspagem de laço, uma raspagem de one leg. Mas eu posso trabalhar com ele um posicionamento de guarda, onde ele pode evoluir para as 3 raspagens muito perto, fazendo transição de guarda. E aí essa é a proposta que a gente usa na nossa metodologia avançada, em cima disso que a gente trabalha. E que legal que veio essa pergunta e essa proposta do estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Tem mais pergunta, André? Tá. Só um pouquinho, galera. Vamos lá então, pessoal, pensando sobre qual é a maior constante da guarda, né? A gente concordou, espero que tenhamos concordado nisso, que a maior constante da guarda é a pegada, né? Por favor, Jô, pode deitar ali. Quando a Jô começa a fazer guarda, ela vai fazer um tipo de pegada em mim, por exemplo, fez gola e calça aqui. Agora eu vou começar a tentar passar a guarda dela, ela vai começar a movimentar e variar o tipo de guarda, pode ir variando ali, né, trabalhando lá dentro, pisar de one leg, colocar X, sair, voltar para dela riva, né? Olha só como a perna dela movimenta. E mesmo aqui, às vezes ela vai me desequilibrar para uma raspagem, agora ela vai e bota a one leg lá para liberar a perna dela para raspar, chuta para subir e vem evoluindo aqui. Então olha só, volta lá, Jô, por favor. Vê quanto de trabalho de movimentação do corpo que ela fez, quanto de trabalho de perna que ela fez e qual foi a mudança de pegada que ela fez. Praticamente nenhuma. Então a maior constância num trabalho de guarda acaba sendo a pegada, a combinação de pegada. A gente viu agora há pouco o que cada pegada faz, então a gente vai ver agora quais algumas combinações de pegadas mais clássicas, a partir da qual você pode trabalhar e elaborar o seu jogo de guarda e também organizar e montar os seus estudos, tá? Vamos lá, então. A gente vai começar a primeira combinação de manga e manga. Por favor, Jô. Legal. Por favor, Jô, pode voltar aqui. Pode vir na guarda fechada. Pessoal, e aqui legal observar que até na guarda fechada, a gente trabalha com essas mesmas combinações, ó. Fazer guarda fechada com manga e manga, fazer guarda fechada com manga e gola, fazer guarda fechada com manga e calça, fazer guarda fechada com calça e gola. Então até ou esgrimando o adversário, controlando a partir daqui. Então até a guarda fechada a gente consegue usar todas as combinações, tá? E a guarda fechada também é uma guarda de transição, assim como a de la riva. Se alguém tiver dúvida sobre guarda de transição, manda aí perguntando que eu já esclareço, tá? Ela é uma guarda de transição, então é legal eu chegar nela para escolher que tipo de pegada eu quero fazer. Então quando a Jo está em pé, está livre, eu quero pegar a manga dela, ela vai começar a tirar a manga de mim. Aqui já é difícil, então mais fácil para eu chegar na pegada que eu quero. E quando eu chego na pegada que eu quero, eu posso começar a abrir a guarda e trabalhar. Então vamos ver quais as principais combinações das pegadas das guardas de manga e manga, tá? Vamos virar para cá, ajuda aí, por favor. Então, pessoal, importante observar, quando eu tenho pegada de manga e manga, eu não consigo controlar a postura da Jo com facilidade, ela recupera a postura e fica em pé mais facilmente. Eu não controlo muito a mobilidade dela, ela acaba movimentando as pernas muito facilmente. Então eu tenho que ter uma atenção redobrada no posicionamento de perna para eu resolver esses dois problemas, tá?
Então controlo a manga do meu adversário e começo a abrir. Eu gosto de abrir pisando aqui em cima, onde fica difícil de a Jo evoluir para qualquer posição. E aí, normalmente ela começa a ficar em pé, começa a se posicionar aqui para passar a guarda, né? Eu gosto de sempre colocar a guarda-laço. E aqui, galera, interessante, ó. Quando eu uso laço, né, dos dois lados, eu estou usando duas pernas de controle. Tenta passar aí, Jô. Ou seja, é muito difícil de ela passar a minha guarda aqui. Muito difícil de eu atacar ela também, mas é legal para eu ir minando a resistência dela, tá? Então, quando eu estou trabalhando guarda de manga e manga, ó, trabalho guarda-aranha, né, guarda-aranha clássica, guarda-aranha com laço, consigo mesclar para de la riva com aranha, de la riva com laço, da laço, trabalho de gancho também, posso mesclar lá dentro, ó, trazendo o adversário para mim, e aí mesclar para uma guarda de controle de perna, mas daí eu abandonaria uma manga aqui. Mas essa é uma situação que eu posso trocar pegada. Olha como a Jo tá amarrada, laço com gancho lá em cima do quadril. Então é uma hora para eu poder trocar a guarda, tá? Então, na guarda manga com manga, você consegue alternar bem fechada, de la riva, aranha, laço, evoluir para X, vai ter que fazer o controle de perna, one leg e por aí vai, tá, galera? Então, interessante observar isso. Depois a gente vai falar sobre finalização, tá? Outro tipo de guarda bem interessante é a guarda de manga e calça. Trabalhar pegada de manga... vamos trocar para cá para a galera ver a calça, né? Outra guarda muito interessante, ó, pegada de calça de um lado e manga do outro. Uma pegada que me permite alternar entre bastante tipo de guarda diferente. Ela tem o controle da mobilidade, tem o controle de uma das pegadas do meu adversário, mas não tem controle de postura. Então, a parte negativa dela é essa. Quando eu trabalho essa pegada e eu luto com um adversário que luta muito posturado, muito alto, é um pouco mais difícil de eu ter controle nele. Mas se eu sou maior que o meu adversário, ou se ele luta abaixo, é um ótimo controle. E quais as principais variações, tá? Vou deixar meu pé no quadril aqui. Desse lado da manga, principalmente laço e aranha. Embora eu possa botar uma de la riva e trabalhar gancho também desse lado, tá? Mas principalmente serão essas. Em especial, gosto de usar a laço desse lado. Do outro lado, de la riva, guarda de pisão no quadril, guarda aberta, vario lá dentro, one leg, trabalho de X, né? Consigo alternar entre essas guardas, tá? Então, pegada de manga e calça, a gente consegue variar laço, aranha, de la riva, guarda X, guarda one leg e todas elas sem trocar pegadas, tá? E as combinações dela, além da guarda fechada, como a gente viu antes, e guarda aberta. Pessoal, depois a gente vai falar também sobre esses controles para finalizar e esses controles para terminar a posição também, que é bem interessante, tá? A gente vai... A pergunta, André? Pode mandar. Finalizações da guarda com 2 laços. 1 ou 2 exemplos, por favor. É legal trabalhar? Como eu falei, quando eu uso a guarda com os 2 laços, até tem algumas finalizações meio bizarras ali de fazer mão de vaca, de trazer o cotovelo para abrir, mas não são finalizações muito efetivas, porque eu estou trabalhando com 2 pernas de controle. Para eu evoluir para as finalizações, normalmente eu vou ter que liberar uma das pernas para ser a perna de ataque. Então ela é legal trabalhar quando você quer controlar o seu adversário. Quando ele está acelerando demais, tu quer acalmar a luta. Quando está acabando e tu não quer tomar um susto, tomar uma vantagem do nada, né? Ou quando tu está precisando dar uma descansadinha para segurar, para controlar a luta. Mas não é uma guarda que vai te gerar finalização e controle não. Certo? Mais pergunta, né? Tá. Fechou, galera? Então, manga e calça a gente viu agora. Vamos ver agora manga e gola, certo? Manga e gola é o que eu costumo trabalhar mais. É uma guarda muito boa, porque eu consigo controlar a mobilidade do meu adversário. Manga e gola, eu falei o quê? É manga e gola. Manga e gola. Perdão, manga e gola. Foi. Perdão, galera, manga e gola, tá? Então, perdão. Manga e gola, então. Pegada de manga... Obrigado, meu amor.
Pegada de manga de um lado, pegada de gola do outro. Pode ser pegada paralela aqui, né? Perdão, pegada cruzada ou paralela. Eu particularmente prefiro a paralela, porque daí eu consigo mesclar entre aranha também. Quando eu trabalho com pegada de manga e gola, normalmente eu vou utilizar De La Riva, né? O meu ganchinho de De La Riva aqui embaixo para trazer e jogar de balão, raspagens a partir daqui, evoluir para triângulo, armlock, finalização. Trabalho também a laço, muito forte desse lado. Trabalho também a aranha, controlando aqui. Do outro lado, posso trabalhar ganchinho De La Riva também. Posso trazer o meu adversário para cima, trabalhar de one leg, trabalhar de X aqui embaixo desse lado também. Mas aí teria que trocar a pegada para ter controle naquela perna. Em especial, vou trabalhar aranha e trabalhar laço com essa pegada aqui. Pessoal, desculpa ali o nó no começo, tá? Interessante para quem quer observar, essa pegada aqui foi utilizada pelo atleta Leonardo, se não me engano, Leonardo Ferreira, na final do Mundial agora contra o Azinski, e ele conseguiu controlar bastante a luta usando essa pegada aqui, né? O Azinski é um grande atleta e ele utilizou essas variáveis para atacar, para controlar e para segurar o adversário. Pergunta, André? Qual a melhor forma de treinar para desenvolver a fluidez entre as transições? Tá muito boa a aula. Abraço, Andrews. Pô, legal, Andrews. Que legal que você está gostando. Exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. O que atrapalha muito o nosso aluno e deixa ele perdido é que eu estudo primeiro a guarda De La Riva, aí depois eu estudo a laço, depois eu estudo a X, e não estudo muito a transição entre elas, e cada uma, às vezes eu estudo com pegada diferente. Aí quando eu vou migrar da De La Riva para X, eu troco a pegada, eu fico perdido na luta, meu adversário acelera e é onde eu sou surpreendido. Então essa transição de uma guarda para outra, é legal você estudar a partir da pegada. Então, como a gente está fazendo hoje, em vez de você se organizar, pô, esse mês eu quero estudar a guarda De La Riva, você foca, esse mês eu quero estudar pegada de calça e gola. E aí você começa a explorar essa pegada e praticar ela no treino, alternar as guardas, alternar a raspagem, entender as mecânicas dela, e aí você vai ver que vai ganhar muita fluidez entre as transições. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre transição. Tem algumas regras básicas de transição que te permitem fazer ela com maior segurança. Para manter a distância do adversário, é melhor pegada de gola cruzada ou paralela? Paralela, tá? Quando eu faço de calça e gola, eu gosto de fazer cruzada para eu manter a distância. Deixa eu mostrar aqui, tá, galera? Então a pegada de gola vai depender da segunda pegada. Quando eu trabalho com vira um pouquinho para cá. Com a gola e manga, normalmente eu vou trabalhar a guarda-aranha, eu gosto de trabalhar com a pegada paralela, porque eu consigo torcer a Jo. E se ela vem passar para esse lado aqui, eu consigo manter, vem fazer pegada, consigo manter esse ombro dela mais distante de mim, diferente do que eu faria aqui, né? Ela consegue vir mais para cima, vir mais perto, e eu não mantenho esse ombro longe dela. Então, quando eu uso manga e gola, eu gosto de usar paralela aqui, certo? Já quando eu uso, volta um pouquinho para cá, por favor, amor. Aí. Quando eu uso calça e gola, aí eu gosto de usar cruzado, trabalhando aqui, né? Porque para esse lado eu desequilibro a joia, é muito difícil ela passar, e quando ela vem para o outro lado, ali, por exemplo, pulo a sela, minha mão de soco aqui no pescoço dela empurra melhor, eu consigo bloquear melhor. Diferente daqui, onde abre, né, e ela acaba colando mais em mim. Eu teria que bloquear ela no ombro, mas ela tá com uma postura diferente aqui, então é mais difícil. Certo, meu irmão? Então, essa é a diferença, não tem uma... E essa é a maneira que eu gosto, tá? Vai ter pessoas que trabalham diferente e acham melhor diferente, mas é assim que eu trabalho por causa disso. E também a questão da pegada cruzada, eu uso mais situações onde eu consigo entrar o rodado e o loop choke, né? Então, quando eu trabalho manga e manga, eu já não uso muito. Agora, na manga e gola, eu já não uso muito. Agora, calça e gola, eu consigo entrar bem o loop choke, então é interessante a pegada estar cruzada, tá? Mais perguntas? Fechou? Beleza. A gente vai agora, então, trabalhar a próxima. Agora sim, a que eu gosto, que eu uso mais, gola e calça, tá?
Antecipei antes, né? Desculpa, galera. Então, ó, é que eu mais gosto de utilizar, porque eu controlo melhor o meu adversário e aí também atenção para isso, tá? Essa pegada aqui é muito boa quando a Jo tenta tirar o calcanhar para trás aqui. Só que se ela vira 180 graus e chuta, eu não tenho controle. Então a pegada de calça não, tanto para trás quanto para o chute eu consigo controlar ela. E também quando eu consigo gerar um desequilíbrio, né? Pô, desequilibrei a Jo para cá e vou subir, é mais fácil para eu controlar a perna dela com pegada de calça do que com pegada de perna, tá, galera? Então, interessante observar essa questão da pegada aqui. Claro, tem vezes que não deu, eu fiz essa daqui, né? E aí é o que eu vou fazer. Quem usa aquelas calças como o Nicolas Meregari, né? Que a calça fica na canela e às vezes nem dá pegada, né? Fica difícil de travar, a gente pode controlar aqui, mas aqui eu acho mais interessante. E a pegada que eu sinto maior segurança é a pegada de gola, e aí cruzada, como a gente acabou de falar, porque é onde eu consigo quebrar mais a postura do meu adversário, deixo ele mais fraco. A maioria dos meus alunos são mais fortes que eu, então assim eu me sinto mais confortável para lutar com eles. Ponto negativo dessa pegada, a Jo tem as duas mãos livres, tanto para segurar minha perna para tentar torear e desfazer as pegadas aqui, quanto para apoiar a mão no chão quando eu vou tentar raspar ela. Então nessa guarda eu não posso deixar o meu adversário tranquilo. Tem que estar o tempo todo desequilibrando, fazendo ele colocar a mão no chão, deixando ele desconfortável, tá? Volta lá, João. E as variáveis entre essas guardas aqui é principalmente De La Riva, né? One Leg, guarda X. Basicamente essas. Variar para gancho também, mas principalmente essas posições. Aranha, ela vai tirar, né? Vai defender, vai tirar o braço. Laço também não tem como fazer sem a pegada. Normalmente é entre essa. E com essa pegada, a maioria das raspagens elas são subindo, elas acabam virando single leg. Então é legal quem trabalha esse tipo de guarda, esse tipo de pegada, também pratique bastante single leg, porque muitas vezes a raspagem vai acabar virando, né, essa técnica, tá? Seguindo aqui, vamos para a última situação de controle, controle de esgrima. O controle de esgrima, então, pode se ficar de joelho, amor, por favor. A gente vai utilizar especialmente no caso da guarda-gancho, controlando o meu adversário aqui pelas costas, porque eu tenho o meu gancho controlando pela frente, e nas meia guarda, né? Trabalhando de esgrima a partir daqui quando eu consigo colar. Mas também é comum quando eu trabalho a meia guarda de distância, eu trabalhar a pegada de gola e manga. Também é bem interessante. A partir da meia guarda que eu protejo a minha cabeça aqui, consigo me manter de lado, controlo a distância e tenho uma série de opções de finalização aqui também. Certo, galera? Então, essas são as principais combinações de pegada de guarda para você começar a estudar a partir delas. E a gente vai falar um pouco agora sobre transição. Pergunta, André? Então, a pergunta do nosso amigo ali sobre transição de guarda. Quais os cuidados que eu tenho que ter para eu evoluir na transição? Porque a gente estava vendo aqui que a pegada é uma constante, mas eventualmente eu estou enfrentando muita barreira na pegada que eu quero variar para outra. E é aí que muita gente erra. Por favor, Jô, pode deitar aqui. Faz uma De La Riva, pegada de calça e gola, por favor. Aqui. Muitas vezes a Jô está trabalhando aqui, só que ela está tentando me desequilibrar e está vendo que é difícil, que eu estou bem posicionado e estou dificultando a vida dela. Aí ela resolve trabalhar de laço. Aí ela vai soltar a gola para pegar minha manga. Ó, eu já vou acelerar ela aqui, não vou deixar chegar na posição. E você que é passador tem que ficar muito esperto nisso. Transição de pegada é a hora da blitz. Não pode perder a transição de pegada e não efetuar a blitz. É muito importante buscar um reposicionamento na transição de pegada. E sabendo disso, a Jo precisa criar uma estratégia para fazer essa transição de pegada. Uma situação que ela pode fazer aqui, por exemplo, ó, ela está querendo mesclar, mudar de guarda dessa pegada aqui para uma pegada de manga. Ela sabe que se ela fizer comigo aqui estático, eu vou acelerar a passagem. Então ela gera desequilíbrio, ela me desequilibra, faz eu botar a mão no chão. Agora ela consegue ir lá buscar a pegada, já veio e já bota laço rápido. Ó. Olha como ela está agora. Duas pernas de controle. Perna de controle da De La Riva,
perna de controle da laço. Olha como agora tá difícil de eu evoluir. Agora ela pode liberar outra perna e mesclar para um outro tipo de guarda. Então, a gente viu aqui 2 pontos extremamente importantes na hora de você fazer transição de pegada. Ponto 1, gera desequilíbrio. Desequilibra seu adversário para fazer a troca de pegada. Ponto 2, faça 2 pernas de controle. Por exemplo, a Jo quer, trabalhando mangue-manga, bota uma aranha aqui, por favor. Aí. E ela quer mesclar para uma pegada de perna, para uma guarda one leg, por exemplo. Então agora, se ela largar a minha manga para buscar a minha calça, eu já vou torear ela aqui, já vou acelerar. Então o que ela pode fazer, por exemplo? Tá de guarda-aranha, vem lá botar uma laço do outro lado, ainda botar laço lá com gancho no meu quadril, me levar para cima dela. Agora como ela pode fazer a troca lá tranquila. Ó, e ela tá bem tranquila para fazer a troca e reposicionar, certo? Então sempre ter pernas de controle, preferencialmente na troca de pegada, 2 pernas de controle e seu adversário mais amarrado possível na posição, tá? E ponto 2, transição de pegada. Volta lá, Jô, por favor. A gente já falou, pode ser cabeça para lá, amor, por favor? Aí. A gente já falou, mas é importante. Quando recomeça o jogo, né? Quando zera. Quando é que zera o jogo? Quando acaba a principal constante. Qual é a principal constante? Pegada. Então a Jo está fazendo pegada aqui, eu quebrei, estourei as pegadas. Ela senta para recomeçar. Por quê? Volta lá, Jo. Se ela fica deitada, mais fácil de eu gerar um ataque rápido, de eu achar o controle da perna dela. Então eu estou perto do principal controle que eu quero e ela distante do principal controle. A hora que ela senta, ó, como ela já está mais perto do controle, fechou o espaço de passagem de guarda, tirou as costas do chão, ganhou mais mobilidade, pode fazer levantada técnica, está mais perto de pegar os controles. Uma vez que ela achou o controle, ela volta a fazer guarda. Perfeito, amor, isso aí. Certo, galera? Então, quanto a posicionamento, sempre que tiver que recomeçar o trabalho, buscar a principal constante, volte a fazê-lo sentado. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre pegadas de finalização. Então, manga e manga. Por favor, Jô, pode buscar você embaixo ali, por favor? Cabeça para lá, tá? Manga e manga. Pode pisar de aranha aqui. Bem interessante para ir para triângulo, né? Pode pisar para triângulo. Ataque de armlock, puxar o braço para o armlock. Ataque de armlock. Sem soltar a pegada, pode fazer, tá? Omoplata, né? Jogar de omoplata, ataque a partir daqui. Então essas são principalmente as finalizações que você vai buscar trabalhar quando você está com essa pegada. E legal sempre mesclar com raspagens, com movimentação. Por exemplo, a Jo tá aqui, aí vai botar uma laço, por exemplo. Boa. Aí vai lá buscar minha perna para fazer a raspagem, derrubou aqui. Aí roda de binibo lá dentro, omoplata. Rodou lá dentro, ó, já saiu no omoplata. E aí começa a atacar a partir daqui. Sempre legal você mesclar suas finalizações com as raspagens, com os ataques, para que você consiga tirar a atenção do seu adversário e surpreendê-lo. Então, manga e manga, principalmente omoplata, triângulo e armlock. Manga e gola, por favor, amor. Manga e gola. Basicamente a mesma coisa, né? Faz pegada desse lado aqui, tá? Pode ser. Aí. Aqui, a Jo evolui bem para triângulo, escalando aqui, né? Quando eu vou movimentar armlock também, quando joga minha mão lá para dentro, o omoplata, principalmente esses ataques a partir daqui. E dependendo da pegada que ela está fazendo, também entra um canto choke, né? Traz essa perna aqui pela frente, aqui. Posição é forte. Canto choke também acaba pegando ali. Mais manga e gola, principalmente isso. Estrangulamento, omoplata, triângulo e armlock. Aí eu coloquei aqui ataques de perna, porque tem alguns ataques que eu posso fazer, mas eu vou ter que transitar a pegada, né? Mas a gente até gravou, por favor aqui, Jô. A gente até gravou na nossa aula de guarda-aranha com manga e gola, né? De eu pisar aqui dentro, ó, eu uso para trazer a perna do meu adversário para dentro, para eu atacar leg lock
a partir daqui, né? Então também tem como eu trazer a perna dele para eu atacar, mas daí eu vou mudar a pegada para eu poder gerar o ataque. Calça e gola, por favor, Jô. Então, quando ela trabalha calça e gola, principalmente ataque de triângulo, quando ela me desequilibra aqui, faz eu botar a mão no chão e evoluir para um triângulo aqui. Isso, muito bom. Daqui ela pode evoluir para armlock, mas vai ter que soltar a pegada, né? Então já estaria mudando o tipo de pegada. E daqui também ela varia bem com a perna para dentro aqui, jogando de one leg. Trazer meu pé para ataque de americana, por exemplo, ou botinha, né? Ataques de perna ou leg lock a partir dali. Então, as principais finalizações para quem trabalha com calça e gola, omoplata, triângulo, ataques de perna, então, americana, armlock, né? Leg lock, ataques a partir dali. E com calça e manga, a mesma coisa. Os ataques de omoplata, armlock e os ataques de perna, né? Principalmente os ataques vindo a partir da guarda-laço, rodando para a omoplata, é excelente a partir dessa pegada. Pergunta, André? Na guarda-laço com manga e gola, o adversário afunda a perna e fica na meia guarda. Você gosta mais de manter as pegadas iguais ou vai tentar duas mangas? Fala de novo a pergunta, por favor. Na guarda-laço com manga e gola, o adversário afunda a perna e fica na meia guarda. Você gosta mais de manter as pegadas iguais ou vai tentar duas mangas? Manga e gola, ele falou, né? Normalmente eu vou trocar para outra manga daí. Quando tá com a laço, né? Por exemplo, normalmente estou aqui com a laço, trabalhando aqui. Aí a Jo ajoelhou e afundou aquela minha perna lá aqui, né? Provavelmente você está falando da meia guarda. Isso, Isso, aqui. Dá de trabalhar daqui, você tem algumas raspagens jogando para aquele lado, para evoluir aqui, mas normalmente nesse caso eu vou mudar. Vou trabalhar manga e gola, mas vou passar a trabalhar do outro lado. Porque daí eu entro com esses estrangulamentos rodados e eu controlo essa manga que é importante. É importante na luta eu ter essa manga lá sob controle na meia. Se eu deixo solta, a Jo começa a fazer as pegadas aqui, começa a ficar arriscado. Então normalmente eu faria aquela troca ali nesse caso específico, né? Mas já é uma situação que é uma troca tranquila pelo controle da meia guarda. A gente tem um comentário aqui, não é no tema da live, mas eu acho legal falar. Faz um mês que quero iniciar no jiu-jitsu, mas quando chega nos dias eu começo a procrastinar e acabo não indo por vergonha e medo. O que o mestrão tem a falar sobre? Cara, se você se inscrever, logo você vai estar rindo disso. Vai dizer, eu tinha medo e vergonha de estar aqui. Já aconteceu comigo isso, aluno falar que teve medo de entrar na academia, que teve vergonha. E hoje para mim é ridículo ouvir isso, porque minha família está lá, a maioria dos meus alunos leva família, esposa, os filhos, marido, todo mundo treina junto, é um ambiente extremamente familiar, acolhedor, né? Então, aquela academia antiga que era truculenta, violenta, isso aí está no passado, pouquíssimas dessas ainda existem hoje em dia. Pode ir que você vai muito bem recebido e depois comenta com a gente aqui como é que foi a sua recepção, tá? E vai na academia, fala que o Feijó indicou a academia, tá? Manda uma mensagem pra gente, fala a sua cidade, vou te indicar uma bem legal para você aí que você vai ser muito bem recebido. Fechou? Galera, dando continuidade aqui, já migrando, partindo para o final. Fique até o final que vai ter um presente aí para vocês. A gente vai trabalhar sobre controle pós-raspagem. Então é muito importante eu entender isso quando eu vou definir o meu tipo de guarda. Por exemplo, por favor, Jô, pode deitar aqui. Por exemplo, imagina que eu goste mais de trabalhar aqui, ó, trabalhar colado, passando guarda colado, esgrimando, controlando o meu adversário. Então, que tipo de guarda que é legal, que conecta bem com isso? Eu poderia, por exemplo, volta lá, Jô, escolher a meia guarda, né, que eu trabalho a partir daqui, que é uma guarda que quando eu trabalho, eu venho raspando meu adversário, eu já termino por cima na posição que eu tô. Né? Para quem gosta de toreada, para quem gosta de leg drag, para quem gosta de pegar as costas, é sempre legal você pensar isso. Então, como eu gosto de continuar a luta por cima, ou como eu gosto de continuar a luta depois da raspagem, e aí você buscar o tipo de pegada e o tipo de controle que você faz para continuar. Por exemplo,
eu gosto de continuar a luta com pegada de costas, tá? Por isso que uma das minhas pegadas favoritas aqui, volta lá, Jô, por favor, em pé, né? Eu trabalho muito com a pegada de gola, trabalhando com o meu adversário, porque daqui normalmente eu venho, né? Vou conduzir para uma raspagem, daqui eu derrubo o meu adversário, já toreio, e a minha pegada de gola já é a pegada que eu vou usar para finalizar o meu adversário do seat belt. Então eu consigo muitas vezes manter uma pegada desde a queda, que eu já faço, já continuo, manter aquela pegada até o final, até a finalização. Então é legal você sempre pensar isso, de que maneira você consegue ficar por cima, tá? E de que maneira você gosta. Então, nas guardas que a gente falou, quando eu trabalho de manga e manga aqui, pode ficar em pé, por favor, de manga em manga, com laço, né, com gola, eu tenho que ter um cuidado maior na maneira que eu termino a posição. Porque quando eu raspo o meu adversário aqui, pode cair lá, Jô, rapidinho, raspo aqui, ó, ela tá com as duas pernas livres para virar de barriga pro chão, virar de barriga, isso, e começar a subir. Então eu tenho que ter algum outro tipo de controle nas mangas para controlar o meu adversário. Então, manga em manga tem a dificuldade de deixar ela livre. As pegadas de perna, sempre que eu estou com guarda com pegada de perna, é mais fácil de eu manter o meu adversário no chão. Principalmente quando eu raspo ele para cima da perna que eu tenho controle. Se eu jogo a Jô para o lado contrário, ela ainda consegue fazer a levantada técnica, ó, e fugir. Agora, quando eu inclino ela para o lado da perna que eu tenho controle, faz a levantada técnica, Jô, ó, é mais difícil de ela sair. Então sempre tentar, quando usa a guarda de controle de perna na raspagem, desequilibrar o adversário para o lado da perna que está sendo controlada, né? Então pegadas de guarda que controlam a perna facilitam você a manter a posição. Inclusive, hoje em dia é muito comum na jogada de raspagem o atleta sair da área de luta. Pegada de calça ajuda a manter ele dentro da área de luta e ajuda a manter ele no chão, certo? Os controles na manga me ajudam a controlar o giro do meu adversário. Então, quando eu trabalho de manga e calça, né? Manga e calça também, mas também manga e gola, por exemplo, eu jogo o meu adversário, pode cair com a cabeça para lá, pode cair, isso, aqui assim, ó. Vem um pouquinho mais para cá, por favor. Aqui, toda vez que eu derrubo a Jô, às vezes eu derrubo, me empolga, ela começa a rodar, eu vou rodando com ela, e aí eu vou perder a posição. A manga me ajuda a controlar. Eu derrubei, ela começou a rodar, ó, mantenho o braço aqui, roda lá, ela não consegue rodar. Ela veio rodando para cima de mim rápido, braço para cima. Então a pegada de braço é importante você saber como você usa ela para controlar o seu adversário no chão pós-raspagem quando você não tem o controle da perna, tá bom? Extremamente importante. Pessoal, alguma pergunta entre isso que a gente falou? Todos os temas até então? Não? Beleza. Pessoal, tudo isso que a gente viu, o que eu quero dizer agora? Preciso mudar o nome da guarda, chamar aranha de Spider ou qualquer outra coisa? Não, não é isso. A questão que eu estou falando, e principalmente para que vocês entendam, como ela é pensada, planejada e organizada a nossa metodologia. Então a nossa metodologia avançada da BJJ Protec, ela contempla esse sistema que a gente viu aqui. Em vez de eu fazer uma sequência de aula de guarda-aranha, uma sequência de aula de guarda-X, a gente tem uma sequência de aula de gola e gola, gola e manga. Então tudo que eu posso explorar a partir da guarda-aranha, que o Adam perguntou sobre as transições. Então você vai ver muita transição de guarda ali. E principalmente como chegar naquele posicionamento. Então olha a infinidade de guarda que a gente pode trabalhar em cima de 6 tipos de pegada diferente, de combinação de pegada. E quando o seu aluno começa a ficar bom naquela combinação de pegada, ele começa a evoluir o jogo todo em cima dele, daquela combinação. Então fica muito mais fácil de ele dominar, montar armadilhas, estruturar um jogo realmente eficiente de jiu-jitsu em cima disso, tá? Galera, agradeço imensamente todo mundo que ficou. Antes de abrir aí para perguntas finais, deixa eu falar da oferta. A gente tem diversos produtos na plataforma, conteúdo rico como esse que a gente acabou de ver aqui, várias masterclass,
aulas prontas, essa metodologia avançada que a gente está construindo, mas já está lá quase na aula 40. Tem toda a metodologia intermediária pronta, aula para criança, aula com kimono, sem kimono. A gente recebe muito feedback aí dos professores que estão muito felizes com a plataforma. E eu quero convidar você que ainda não é assinante a vir ser assinante. Conheça a BJJ Protec. Você fazendo a sua matrícula com a gente, sua inscrição, assinatura, você tem 7 dias para assistir o material, ver se você gosta ou não. Caso não goste, você tem devolução integral do seu dinheiro, mas é muito difícil você não gostar de tanto conteúdo que a gente tem. Galera, obrigado. André, temos alguma pergunta ou não? Vamos lá, pergunta então. Para as guardas, quais são as retenções de guarda quando o oponente nos surpreende? Boa. Então, galera, por favor, Jô. Não, pode ficar você por baixo por causa do controle. Aí. Manga e manga é principalmente a retenção. Sempre tá com um laço, com uma aranha para controlar a distância, certo? Faz manga e manga, Jô. Isso. Mas no caso de você perder a retenção de perna, é o controle da pegada. Então, se eu estou passando agora e a Jô larga o meu braço direito, eu vou abraçar ela e vou estabilizar. Volta lá. Então, se eu estou de manga e manga, quebrou a retenção, eu vou passar a guarda, ela vai manter o meu braço lá, vai fazer uma saída de quadril, reposicionar, voltar a pegada e voltar a fazer guarda e me atacar a partir daqui. Então, pegada de manga é manter a manga distante, não soltar a pegada, controlar e principalmente sentar para defender. Lembra sempre sentar para recuperar a pegada. Manga e gola, um pouquinho mais para cá, amor, por favor. A mesma coisa, tá? Só que quando eu venho para esse lado, a Jô empurra, bota a mão no chão lá, controla a manga e volta com uma certa tranquilidade, volta na gola. Quando é para o outro lado, ela tem que dar um empurrão rápido e voltar, porque eu tô com a minha mão livre. Então, quando eu venho para cá, ela me empurra rápido e repõe, ó, com esse controle de distância para não deixar eu colar nela. No caso da calça, controle de calça o tempo todo, não deixando o adversário aproximar o quadril e as mangas empurrando, né? E o controle de lapela vai trabalhar em cima disso. Bem interessante a pergunta, obrigado aí pela contribuição. E é muito importante você sempre entender bem a retenção. Um trabalho de retenção muito legal, deita lá, Jô, de manga e manga, é quando ela vê que eu estou muito acelerado, trabalha os 2 pés no meu ombro aqui em cima, onde fica muito difícil de eu sair da posição e eu fico muito travado. É uma excelente retenção de guarda. E dependendo o tipo de pegada também, a fechada ajuda a dar aquela acalmada na luta quando precisa, quando tem um acelero, tá? Pergunta, André. Muito obrigado, muito agradecido. Excelente Masterclass. Já passa das 1h da manhã aqui em Portugal, mas não perderia por nada. Parabéns. Pô, que legal. Muito feliz de saber que a gente está aí com vocês até em Portugal aí acompanhando. Obrigadão mesmo pelo carinho, todo mundo que participou. Esse trabalho realmente só tem valor para a gente se tiver audiência aí do outro lado. E a gente está muito feliz com a participação, com a crescente da BJJ Protec, um sonho que está tornando realidade. E a gente recebendo muito feedback de quantas pessoas estão tendo o seu trabalho transformado através da BJJ Protec. Muita gratidão aí nossa, a gente te agradece imensamente. Fechou, André? Aqui. Tá. Mestre, é interessante a possibilidade de pagamento mensal na plataforma, o que acha? Poderia explicar por que a gente optou pelo anual? Tá. Então, pessoal, o que acontece? A gente foi sempre se remodelando da melhor maneira a atender os nossos clientes. E um pedido que todo mundo fazia pra gente era, pô, libera todo o conteúdo, libera todo o conteúdo. Né? Mas o conteúdo, a gente tem alguns deles em coparticipação com os atletas. E para a gente liberar isso no mensal, a gente ficou oneroso porque a gente tem que passar um grande percentual disso, de tudo que a gente recebe, vai para os atletas. Então, a maneira que a gente encontrou de conseguir ter essa liberação total e ainda assim a gente conseguir uma boa remuneração para os atletas e que o nosso produto fosse sustentável, né, foi achar esse método de trabalho de parcelamento anual. E a gente teve recorrência porque é uma cultura muito forte em diversos países, mas aqui no Brasil o pessoal acaba não se adaptando à recorrência. Teve reclamação, achando que estava sendo cobrança indevida. Então, para evitar esses transtornos, a gente teve que tirar o mensal e trazer o anual, né? Eu
agradeço a compreensão de vocês, mas é a maneira que a gente encontrou de deixar o nosso produto barato, acessível e completo para os nossos clientes. A galera tá assistindo da Angola, 1h16 da manhã. Pô, da Angola, esses dias eu tava pensando, né, um lugar que eu gostaria de conhecer, Angola. Quem sabe um dia não vou aí visitar vocês, tá? Pô, agradeço muito, muito saber que é legal saber que tem um jiu-jitsu aí, tem um pessoal preocupado em estudar e evoluir. Agradeço que vocês estejam com a gente aí. Um grande abraço a todo mundo da Angola. Angola, Portugal, todo lugar que está assistindo a gente. Só lembrando que o Alan aqui no Instagram perguntou se dá para comprar o curso, mas acho que ele tava falando da live, ela ficará salva aqui no YouTube, né? Dá para comprar, mas ela é de graça, né? Daí você que decide, tá? Quiser fazer um pix ali para BJJ Protec, brincadeira. Essa live aqui ela fica disponível para os nossos assinantes, mas a gente também deixa ela gratuita como um modo das pessoas conhecerem um pouco mais sobre a nossa metodologia. Mas dentro da nossa plataforma você vai ter muito mais do que isso. E um curso que eu recomendo para que você comece, tem muito desse entendimento aqui, é o Simplificando Jiu-Jitsu. Um curso que é gratuito para você que tem o plano aluno ou o plano professor e está disponível na plataforma aí, é muito, muito bom e tem muito dessa visão que a gente viu aqui hoje. Fechou? Fechou, galera. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Jô. Ossa!